Olá pessoal, tudo bem com vocês? 5 minutos na história da pregação. Mais um episódio e hoje eu vou falar sobre a pregação no poder do Espírito e alguns insights sobre a igreja primitiva. Bom, esse é um tema que, claro, que em 5 minutos eu não consigo esgotar e nem tenho a pretensão de esgotá-lo, seria muita arrogância minha, mas é um tema importante na história da pregação, porque esse tema gera algumas controvérsias e alguns reducionismos também. Eu não quero cometer mais um reducionismo e nem dizer que nesse tempo a gente vai conseguir falar tudo o que tem que falar ou vai resolver o assunto. Bom, mas eu queria separar aqui 10 premissas sobre a questão do Espírito Santo e a igreja primitiva e a própria pregação no poder do Espírito. A premissa número 1 é de que existem evidências em toda a Escritura da ação do Espírito Santo. Ou seja, a gente olha em Ageu 2, Isaías 63, Salmos 51, Ezequiel 11, Miqueias 3:8, Lucas 1:15 e João 20 ao 22. Então isso não é algo restrito à ação do Espírito no dia de Pentecostes. Premissa número 2. O derramamento do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes foi sua primeira e real vinda à igreja. Então é claro que, embora a gente observa uma ação mais complexa do Espírito em toda a Escritura, a igreja do Senhor é impactada pelo Espírito Santo. 3. O regenerado, aquele que nasceu de novo, ele teve uma obra do Espírito Santo em sua vida. Premissa 4. Esse derramamento se dá no contexto de todo o corpo de Cristo. Ou seja, o derramamento do Espírito não é algo adstrito a um grupo denominacional. Assim como a gente sempre fala aqui, quando a gente trata do tema eleição, a gente diz sempre que a doutrina da eleição é a doutrina mais católica da igreja cristã, porque ela não está restrita a um grupo denominacional. Assim como a obra do Espírito, ela não está restrita a um grupo que se arroga mais espiritual ou tem mais poder renovador do que o outro. Premissa 4. Esse derramamento se deu no contexto de todo o corpo de Cristo. O Cristo que ascendeu no céu, assentou à destra de Deus e através desse derramamento trouxe unidade ao corpo e é o cabeça, conforme diz Efésios 1:22, onde pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Premissa 5. Foi formado um corpo espiritual pela união do povo de Deus no dia de Pentecostes. E a finalidade desse derramamento é o fim de que esse corpo sempre estivesse junto com Cristo Jesus. Premissa 6. É uma experiência diferenciada com a ação do Espírito? Bom, aquilo que alguns chamam de diferenciação, é o que aconteceu com os discípulos lá em Atos 2 e também o que aconteceu lá em Corinto 12-14. Então não existe algo diferenciado para outras épocas da igreja. O que aconteceu naquele momento é o que acontece em todos os tempos, que serve de critério para todos os tempos. Premissa 7. Todo cristão é batizado no Espírito. Isso não se trata necessariamente de uma segunda bênção. 1 Coríntios 12:13 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Premissa 8ª. O primeiro sermão evangelístico do cristianismo, lá em Atos 2:38, pacifica todo esse processo.
Atos 2,38 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Premissa 9. Os discípulos de Éfeso que não haviam recebido o Espírito, lá em Atos 19, 2 ao 6. Tudo indica que eles ainda não eram cristãos quando Paulo os encontrou. E a 10ª premissa, a teologia de Lucas. Bom, quando a gente trata da teologia de Lucas, a gente não pode restringir aquilo que está descrito como um prêmio que foi distribuído para alguns grupos. Então, a teologia de Lucas nos ensina que o evento que acontece lá em Pentecostes cumpre a promessa de Jesus. E a própria predição lá de Joel, capítulo 1, versículo 4 e 5. Está descrito em Atos 1, 4 e 5, 2, 17 ao 21. Bom, a teologia bíblica de Lucas mostra a era do Espírito, onde o corpo de Cristo é formado e batizado nesse mesmo Espírito. Bom, o J. Keston vai falar uma coisa muito interessante. Há um reducionismo teológico ao acharmos que existe essa exclusividade da recepção do Espírito. Ele fala assim, nesse sentido, todos nós poderíamos nos dizer que somos carismáticos, dentro desse reducionismo. Bom, pregar no poder do Espírito é simplesmente um homem regenerado que continua sendo santificado pelo poder do Espírito e, através dessa vida diária em santificação no poder do Espírito, ele com certeza vai ter condições de pregar com mais proeminência, porque a nossa fé é trinitariana. Nós somos salvos, fomos criados pelo Deus Pai, salvos pelo Deus Filho, e nossa missão só pode ter sentido através da ação poderosa do Espírito Santo. Então não tem como pregar de modo que glorifica a Deus se não for através do poder do Espírito Santo de Deus. Bom, que Deus te abençoe e que a gente possa continuar trabalhando esses temas nos 5 minutos na história da pregação. Um abraço, tchau, tchau.